Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Em 1997, uma família desapareceu misteriosamente em uma casa no interior de São Paulo. O que parecia ser mais uma história esquecida pelo tempo voltou à tona quando um youtuber encontrou fitas de vídeo escondidas dentro das paredes do imóvel. Mas o que ele viu jamais deveria ser mostrado. Esta é a história real da casa onde as vozes nunca param. A casa onde as vozes nunca param. A estrada de terra era fina, irregular, e parecia ter sido engolida pelo mato. O carro engasgava a cada buraco, levantando poeira, enquanto as árvores altas ao redor projetavam sombras irregulares sobre o asfalto rachado. Augusto Amaral dirigia em silêncio, com os olhos fixos no caminho. Ao lado, Miriam, com as mãos sobre a barriga de 7 meses, alternava olhares para o mapa dobrado no colo e para o retrovisor, como se estivesse sendo seguida. Isabela e Caio, os filhos de 9 e 4 anos, dormiam no banco de trás, embalados pelo balanço do carro e pelo cansaço da viagem. A casa surgia como uma miragem no meio do nada e grande, de 2 andares, feita de pedras e madeira escura, com janelas altas, venezianas tortas, e uma varanda que circundava toda a frente. A vegetação tomava conta do terreno. Cipós desciam das árvores como dedos, e trepadeiras subiam pelas paredes da casa como se estivessem tentando abraçá-la ou sufocá-la. Augusto desligou o carro e encarou o imóvel por alguns segundos. Miriam respirou fundo, tentando convencer a si mesma de que aquele era o recomeço que tanto esperavam. Tinham vendido tudo em São Paulo, em apartamento, carro, móveis, e para comprar a casa por um preço quase simbólico. A corretora foi clara: o imóvel estava fechado havia mais de 30 anos, e os antigos donos nunca haviam deixado registros. Era um lugar para quem não tem medo de silêncio. A chave girou com dificuldade. A porta rangia, como se abrisse pela primeira vez em décadas. Um cheiro ácido, de mofo misturado com ferrugem, tomou conta do ar. O piso estalava sob os pés. O teto era alto, escurecido pela fuligem das lareiras antigas. As paredes tinham papel de parede descascando, revelando frases escritas em giz e nomes riscados. Havia móveis cobertos por lençóis sujos, quadros virados para a parede, espelhos cobertos com panos pretos e livros rasgados jogados pelos cantos. No centro da sala, um relógio de parede parado marcava 3h03. Augusto, técnico em eletrônica, carregava consigo seu equipamento pessoal. Antes mesmo de instalar os móveis, começou a posicionar câmeras, uma em cada cômodo, ligadas a um sistema de VHS que ele mesmo havia adaptado. Não era paranoia, era precaução. Ele gostava de ter controle. Naquela noite, a família dormiu em colchões improvisados. O silêncio da vila era total, e um silêncio que não confortava, mas pressionava. Parecia o tipo de silêncio que esconde algo. Às 3h03, o relógio de parede deu um único estalo, sem bater as horas. As fitas gravavam em preto e branco. Na manhã seguinte, ao revisar as imagens, Augusto notou que uma das câmeras, a do corredor superior, havia registrado uma figura escura parada na frente do quarto das crianças por mais de 7 minutos. Não se movia. Não piscava. Não parecia humana.
Augusto deu um pause na fita, voltou e reproduziu a cena mais uma vez. A figura parada no corredor era alta, fina demais para ser uma pessoa comum, e parecia feita de fumaça sólida. A câmera, estática, registrava a sombra imóvel olhando para a porta do quarto dos filhos. Por um instante, o VHS falhou e exibiu estática, como se algo tentasse interferir no sinal. Quando a imagem voltou, a figura já não estava lá. Nenhuma porta havia se aberto. Nada se moveu. Mas no áudio, gravado separadamente, ouviam-se sussurros indecifráveis em algo parecido com latim antigo, seguidos de um leve choro infantil, mas não era de nenhum dos filhos. Naquela manhã, Miriam acordou com hematomas nos braços e nas pernas. Disse a Augusto que havia sonhado com mãos saindo do colchão e puxando suas pernas para dentro da cama. Era como se eu estivesse afundando viva. Eu gritava, mas ninguém me ouvia. Ele tentou tranquilizá-la. Disse que era apenas o estresse da mudança, da gravidez avançada, e do lugar novo. Mas ele mesmo não havia dormido. Passou a noite assistindo às fitas. E algo dentro dele já sabia que aquilo ali não era apenas uma casa velha. Ao longo dos dias, as manifestações se intensificaram. Isabela passou a evitar o segundo andar. Disse que escutava alguém caminhando sobre o forro do quarto à noite. Parece que tem alguém morando lá em cima, e ele me observa pelas frestas do teto. Caio, o filho menor, desenvolveu um comportamento obsessivo, começou a desenhar compulsivamente, mas todos os desenhos mostravam a mesma figura, e uma criatura sem rosto, de braços longos, parada ao lado da cama. Os olhos que ele desenhava sempre eram pretos, fundos, sem pupilas. E com o tempo, Caio começou a se comunicar só com ela. Respondia perguntas do vazio. Ria para as paredes. E se irritava quando a mãe tentava intervir. Em uma madrugada de chuva forte, Miriam acordou com a sensação de estar sendo observada. Ao abrir os olhos, viu um vulto parado à beira da cama. Não conseguiu se mexer, nem gritar. A figura apenas apontava para sua barriga, e depois para o espelho do banheiro, onde a palavra troca havia sido escrita com algo escuro e talvez sangue. Ela desmaiou. No dia seguinte, Augusto encontrou o espelho trincado, mas Miriam jurava nunca ter saído da cama. Começaram a ouvir passos na varanda à noite. Um rangido lento, como se alguém estivesse andando em círculo ao redor da casa, arrastando os pés. Uma das fitas da câmera da frente registrou uma sequência de 11 minutos onde a sombra de uma pessoa circulava pela varanda, mesmo sem ninguém visível na rua. E quando a figura passou em frente à câmera, o vídeo travou. Na manhã seguinte, a porta da frente estava destrancada. As correntes haviam sido quebradas. Augusto encontrou uma pequena porta no chão do porão, como uma escotilha. Usava um cadeado antigo, já enferrujado. Quando finalmente conseguiu abrir, desceu por uma escada de madeira que parecia ceder a cada passo. Ali, no fundo, havia uma sala escondida atrás da fundação da casa, repleta de símbolos antigos pintados nas paredes, restos de velas, pequenos ossos e o que parecia ser um altar. No centro, havia um espelho redondo, de moldura dourada, coberto por um lençol escuro. Mas o que mais chamou a atenção foi o cheiro. Não era de mofo, era de carne velha e podre. Augusto não teve coragem de olhar para o espelho naquela hora.
Subiu de volta e fechou tudo com pregos, mas naquela mesma noite, às 3h03, o som de madeira se partindo acordou toda a família. O porão estava escancarado. E o espelho, limpo. Na gravação daquela madrugada, Augusto aparece sozinho, em frente à câmera da sala. Ele sussurra coisas incoerentes, como se estivesse sendo comandado. Seus olhos estão completamente pretos. Atrás dele, lentamente, uma silhueta aparece no espelho pendurado. Ela não reflete os movimentos dele, mas se aproxima, encostando a mão no vidro. O reflexo no espelho se torna a única coisa viva na cena, enquanto o Augusto real parece congelado, catatônico. Quando a fita termina, o vídeo congela em uma frase escrita com letra trêmula sobre a parede: quem entra não sai. Quem olha, nunca mais desvia. Isabela desapareceu no 12º dia. Simplesmente sumiu do quarto, sem rastros, sem marcas de arrombamento, sem sinais de fuga. A única coisa que deixou foi um desenho preso à parede, feito com tinta preta, ou sangue mostrava a própria casa, e no centro dela, um grande espelho com olhos vivos olhando para fora. Miriam entrou em colapso. A gravidez estava a termo, mas o bebê parou de se mover. Ela gritava que o escutava chorando, mais de dentro do espelho. Augusto, por sua vez, já não era mais o mesmo. Andava em círculos pela casa, falando com alguém que ninguém via. Rasgou os tapetes, arrancou parte do piso, dizendo que eles enterraram algo aqui. Nas últimas gravações, sua sanidade parece ter se quebrado completamente. Ele aparece nu, coberto de símbolos desenhados com carvão, dizendo: eu tentei. Eu segurei eles aqui. Mas o espelho abriu. Ele está com fome. E agora, vai devorar tudo o que sobrou. No 14º dia, o último VHS termina com um ruído alto, seguido de imagens tremidas da sala. As câmeras giram, como se alguém tivesse mexido nelas. E por menos de um segundo, algo aparece diretamente diante da lente, um rosto humano, mas com a boca costurada e os olhos virados para dentro, como se tivesse sido virado do avesso. A casa foi encontrada vazia dias depois. As autoridades nunca encontraram os corpos. Nem de Isabela, nem de Caio, nem do bebê recém-nascido. Apenas Miriam, entrancada dentro do banheiro do porão, em posição fetal, repetindo a mesma frase. Ele disse que só precisava de um espelho. O resto viria depois. Hoje, a casa permanece interditada. O espelho foi removido por uma equipe especial da prefeitura, mas nunca foi localizado novamente. Sabe-se apenas que um youtuber encontrou as fitas numa feira de objetos antigos em São Roque, restaurou os arquivos e subiu para o YouTube em 2023. O canal foi banido menos de 24 horas depois. A conta e o backup sumiram do servidor. Ninguém sabe o que aconteceu com o criador. Mas dizem que quem assistiu até o final, ouviu sussurros no escuro por 3 noites seguidas. Sempre às 3h03. E se você chegou até aqui, talvez tenha levado algo com você. O espelho é só a porta. Mas a casa pode nascer em qualquer lugar. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal.